meus queridos alunos, é uma satisfação poder ter vocês aqui na nossa última parte da unidade 6, que é falar com desembaraço e sem constrangimentos. Estamos agora na parte 4 e eu acredito que vocês tenham praticado bastante até agora. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e oratória e vamos dar, e também educação corporativa, e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a comunicação. Nós falamos no outro, corrigindo. Uma dica aqui para vocês. Quando eu falo corrigindo, já perceberam que a prof, quando ela fala uma coisa e não era bem aquilo, eu trago aí a resposta e eu utilizo corrigindo? Fica a dica aí para vocês, porque esse nosso slide é justamente nossa aula de hoje falando sobre algumas dicas dentro da ideia, dentro do cenário de falar com desembaraço e sem constrangimentos. Então, toda vez que você estava falando sobre o assunto e era outro, ou quando você se equivocou na pronúncia de um nome, ou quando você deu uma informação que não era bem certa, você sempre vai falar assim. Evite o desculpe. Porque o desculpe, desculpa, porque essa vai ficar tão repetitivo que a pessoa ela já espera que você se desculpe e que você continue errando. Então, o desculpar, lembra que a palavra tem valor? Ela tem uma força muito grande, porque quando você se desculpa, você tem que se desculpar por algo que você de fato fez de errado, por algo que afetou a vida da outra pessoa naquele momento, de alguma forma, e que você foi a pessoa causadora disso. Aí sim você pede desculpa. Ou, como já aconteceu com um aluno meu, dele simplesmente arrotar no microfone para mais de 100 pessoas. Ele estava apresentando e sem querer, ele até comentou assim, prof, vamos comer uma feijoada e tal. Eu falei, olha, fulano, não come feijoada, comida muito forte para logo em seguida você ter uma apresentação. Não, professora, já estou acostumada, aqui ó, o coro aqui já está acostumado. Eu falei, olha, então tá bem. Chegou lá, a primeira coisa que aconteceu, ele teve aquele momento de lembrança do que ele comeu minutos antes, não chegou nem a ter 30 minutos de tempo. Ele almoçou e foi direto fazer a apresentação. E aí, de primeira, ele largou ali o arroto e as pessoas começaram a rir, ele começou a ficar um pouco desconcertado. Ele poderia ter saído correndo, mas não. Ele olhou e falou assim, ai gente, desculpe. Vamos continuar. Eu me empolguei na feijoada hoje e ele até fez uma brincadeirinha para quebrar o gelo, as pessoas deram uma risada, peço desculpas e ele continuou. Foi muito rápido assim, ele foi bem, ele agiu com bastante resiliência, ele teve ali, ele teve jogo de cintura e conseguiu resolver, mas outras pessoas não conseguiriam. Então ali ele poderia ter dito desculpa e ter se desculpado. Nesse caso sim. Por exemplo, o jornalista, o William Bonner e a Patrícia, tinha a Patrícia também do Fantástico. Quando eles erram alguma comunicação, quando eles erram alguma informação, eles não pedem desculpas, eles falam simplesmente assim. Na imagem anterior, corrigindo, a imagem anterior nós passamos de tal lugar e não eram aquelas imagens. Passamos agora as imagens corretas. E aí ele sai com as imagens. Quando ele erra o nome de alguém da produção, alguma coisa que tem a ver com a produção, que já aconteceu no Jornal Nacional, o William Bonner acabou errando, falando o nome ali de um funcionário, foi uma coisa assim, ele pediu desculpas pelo erro do nome, porque aí afeta assim, afeta ali a questão do ego um pouco, e também porque ele errou o nome de uma pessoa que já trabalha com ele há muito tempo. Então, nesse momento, ele pediu desculpas pelo equívoco. Mas, caso contrário, corrigindo, tá bem? Combinado? E aí você substitui por corrigindo e segue a comunicação sem problema algum. E falando em dicas, meus queridos, vamos continuar aqui as dicas maravilhosas falando de texto. Lá a gente está falando de produzir o texto, da voz ser bem trabalhada. Quando você produzir um texto, é muito importante que você destaque, marque detalhes do seu texto. Uma dica bem legal que eu dou é quando você divide o seu texto em cartões de índice. Já ouviram falar de cartões de índice? Que são aqueles cartões que a gente vê a Eliana, o Celso Portiolli, na época quando o Gugu estava vivo e tinha os programas dele, ele também tinha ali aqueles cartões que são as fichas. Parece aquelas fichas antigas de academia que a gente colocava, e mais antigo ainda quando aquelas fichas de academia, elas eram fichas de currículo. Lembra disso, gente? Nossa, quanto tempo isso. E aí, o que acontece? Você escreve
porque aquele material é mais durinho, então ajuda para você não ficar tão nervoso. Lembra lá da dica da Raquel e do Reinaldo Polito? Que de fazer num material mais espesso, mais durinho. E é isso, marque lá o seu texto, naquelas fichas, naqueles cartões de índice, e aí você colore com canetinha, com marcador de texto, para você saber quais são os pontos chaves ali da minha comunicação e a ênfase, a minha palavra de valor, as minhas palavras de valores, que é muito importante eu destacar, porque no preto e no branco, nós ficamos ali, no preto e branco, no preto e no azul, nós ficamos sempre estimulando aquela área do nosso cérebro que só vai estar acostumada com um mundo cinza, um mundo neutro. E quando nós utilizamos cores, nós estimulamos zonas cerebrais, partes do nosso cérebro, que trabalham com criatividade, com destaque, mapas mentais. Então é muito importante que você possa colorir o seu próprio resumo. Quando for, leve o seu próprio resumo na hora de dar uma informação e ligar para aquele cliente para dar informação referente a algum procedimento dentro da empresa. Você faz esse resumo bem colorido para você não esquecer os pontos chaves dessa conversação e acabar não fugindo ao assunto. Então uma dica bem importante é essa. Marque detalhes do seu texto de forma bem colorida. A outra, se as palavras soarem pouco naturais para vocês e uma frase, alguma coisa que não estiver bem colocada, é importante você não usar aquela frase. Pega aquele nome, aquela palavra que é pouco usual e que você acredita que as pessoas não irão saber também, ou que você não teve boa assimilação, você vai substituir por um sinônimo. Dessa maneira, você substituindo por um sinônimo, fica muito mais familiar para você e também para as outras pessoas. Então, pega a dica aí, pegou uma palavra difícil, vem com a definição. Se essa palavra difícil não for tão assim adaptável para o seu vocabulário, você está o tempo todo se atrapalhando, então é bom você substituir por um sinônimo. Ponto. Aí não vai ter erro algum neste momento. Correto? Tá bem, meus queridos? E aí nós vamos fazer aqui, ó. E outro, use cartões de índice. Lembra lá a dica que a prof deu na parte 4, na parte 3, corrigindo? Cartões de índice são muito importantes. Não, agora eu lembro, eu dei nesse exato momento. Então use cartões de índice, que é aquela dica que a prof deu. Outra coisa, vícios de linguagem, evite você dar pausas fazendo esse som. E esse momento que você acaba produzindo passa aí uma ideia de falta de preparo, falta de conhecimento sobre o determinado assunto. Claro que quando a gente está resgatando, alguém nos faz uma pergunta e a gente está resgatando da memória, é muito importante que eu pare e pense assim, tá, deixa eu ver. É natural, porque você está sendo pego desprevenido naquele momento. E seja ali um assunto que não está dentro da sua área de atuação. Então é válido, porque você está produzindo e é como se você estivesse dentro da sua mente fazendo assim no baú de conhecimento. Não, essa palavra não, essa palavra não. Ah, achei a palavra. Não é mais ou menos assim que nós trabalhamos? E aí você pode, assim, entendi a palavra, é essa. E aí você tem esse direito de ter um leve vício de linguagem. Agora, quando o assunto é algo que você sabe, você precisa responder prontamente. Estruturar as suas ideias. Se você não sabe, se for aí uma pergunta que você não tem a resposta de imediato, mas que é da sua área profissional, ao invés de você ficar tentando pesquisar essa resposta na frente da pessoa, você pede ali um instante para a pessoa aguardar, você vai ali no cantinho, pesquisa, pergunta para quem entende mais sobre esse assunto e você traz a resposta ali para aquela pessoa, tá bom? Mas evite ficar porque isso traz uma ideia de despreparo. Evite dentro dos vícios de linguagem você falar, porque às vezes a gente tem essas repetições. Aqui, por exemplo, eu uso muito com vocês a palavra importante, a palavra relevante, que é a mesma coisa que importante, só que eu vario. Também tem a palavra primordial, que eu gosto de utilizar. Tá bem? Tranquilo? Vocês conseguiram entender? Porque normalmente nas minhas aulas presenciais eu nem preciso utilizar esse tipo de vícios de linguagem, mas como eu estou buscando interagir com vocês,
Eu dou esse tempo de pergunta para ali no subconsciente, no momento que vocês estão assistindo a aula, conseguirem entender que eu estou interagindo com vocês. Mas normalmente eu não utilizo, tá bem? Tranquilo? Conseguiram entender? Porque naquele momento eu estou tendo contato direto com o meu aluno, com o meu cliente, então não é necessário. Evite o tá bem, tá. Eu trabalhei com uma pessoa da área da moda, não vou poder falar aqui nesse momento, que tinha muito hábito que participou de concurso de beleza também, e tinha muito hábito de falar tá bem. E aí nós explicávamos determinada situação para essa pessoa, tá bom, mas ela ia lá e fazia tudo de novo errado. E aí eu comecei a entender que isso era um vício de linguagem, não impaciência, porque ela queria começar logo. Mas era um vício de linguagem. Quando nós começamos a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com ela, quando digo nós, eu e ela, começamos a trabalhar essa parte de vício de linguagem, ela entendeu que realmente era um vício que ela tinha e que ela nem percebia. Só que para quem trabalhava com ela, era impaciente, passava a ideia de arrogância, ou seja, de vários sentimentos que não eram bons, como se ela soubesse de tudo sempre, mesmo ela fazendo depois errado, que a pessoa tinha acabado de corrigir. Então, para você ter ideia, para você ter ideia de que ela não tinha essa consciência. Então, fica a dica aí do então, do tá bem, do pois é, do tipo assim a gente substitui, por exemplo, eu tenho diversos tipos de comunicação. Por exemplo, a comunicação verbal, não verbal. O que normalmente as pessoas fazem? Eu tenho diversos tipos de comunicação, tipo assim, a comunicação verbal, não verbal, não é mais ou menos assim? Então evita o tipo assim quando ele é substituído por exemplo. Utilize a palavra por exemplo, que vocês terão muito sucesso na apresentação de vocês. Outra dica muito importante, pratique com o espelho. Aqui, ó, já antecipei para vocês. Pratique com o espelho, em frente ao espelho. É muito importante praticar porque ajuda muito. Ou filme, isso eu já falei anteriormente nos outros vídeos e repito, sou repetitiva nesse sentido mesmo, porque as pessoas não têm o hábito de fazer esse tipo de prática. Evite utilizar pausas verbais com sons né. O né é a abreviação do não é. E a gente tem o péssimo hábito de tudo que a gente vai falar, principalmente quando nós encontramos, quando nós sabemos, a gente tem o conhecimento da palavra né. O gaúcho tem muito disso, gente. Gaúcho tem muito disso. Né, tu vai lá buscar aquele negócio pra mim, né? Né? É uma afirmação. Então, né, é a abreviação de não é. E nós, seres humanos, buscamos muito aprovação. Independentemente da pessoa, nós queremos ser aceitos, a gente quer fazer um bom trabalho, que as pessoas aceitem. Então, esse né é um vício de linguagem muito seguido. A pessoa pode olhar para você e falar, não é não concordo. Só que você não trouxe a pergunta, mas o né, que é como vício de linguagem, que a gente trata normalmente como uma afirmativa, ele passa a ser uma consulta, porque ele é um ponto de interrogação. E naquele momento de ponto de interrogação, você passa a resposta ou o que a outra pessoa pensa, mesmo sem que você tenha solicitado essa pergunta. E é aí que nós vamos gerando os próprios obstáculos e ficamos pensando, nossa, aquela pessoa atrapalhou a minha apresentação, fez uma pergunta difícil. Não foi. Para pensar que às vezes foi você que lançou a interrogação e deu a oportunidade para aquela pessoa falar. Fica a dica. Tá bem, meus queridos? Fique a dica. E é muito importante que vocês pratiquem, que vocês pratiquem com as pessoas dentro de casa, pratique aí para melhorar ainda mais o vocabulário de vocês. Ficamos aqui na nossa unidade 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo nos encontraremos na unidade 7 e 8. E pratiquem, meus queridos, porque de nada adianta absorver somente o conteúdo e deixar lá arquivado no computador. Tem que assistir a aula e praticar. Façam as atividades ali da apostila, que será um sucesso. E, falando em sucesso, vamos emanar a palavra de prosperidade? Vamos! 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até a próxima unidade.